Olá, bom dia. Hoje é dia 11 de outubro, terça-feira, e os mercados começam com alguns sinais mistos. Os Estados Unidos tem alguma realização, o S&P futuro caindo 0,17%, o Dow caindo 0,10%, o Brent também vem realizando um pouquinho, depois de uma longa sequência de altas, 52,57 dólares o barril, caindo 1,07%, e o petróleo WTI caindo 1,27%. Na Ásia, a gente teve altas no CSI 300 chinês, subindo 0,37. O Hang Seng acabou caindo um pouquinho mais, 1%, 1,59. E o Nikkei subiu 0,74%. Nesse momento, as bolsas da Europa trabalham com sinal positivo. Há pouco saíram os dados de percepção econômica acima do esperado, o índice ZIL. E a gente está vendo aqui o DAX subindo 0,38, Paris subindo 0,45, Londres subindo 0,24, o índice Eurostock subindo 0,36%. Vamos ver os gráficos e as perspectivas para hoje, se essa alta vai continuar firme e forte ou não. Vamos começar olhando o gráfico do petróleo, começando aqui com o Brent. O gráfico, vamos passar para o diário. O Brent, depois de uma longa sessão de altas, testando aí resistências na casa de 53, começa a dar algum sinalzinho de realização, né, com esse 1%, normal. Pode voltar ali a casa até dos 50 dólares o barril, sem alterar a tendência de alta do petróleo. Acima dos 53,5 que ele começa a ganhar força e uma figura ascendente mais interessante, porque romperia topos lá de trás, que essa região do 54,36 bateu uma, duas, três, seria quase a quarta vez, né? Acima disso, teria resistência só na casa dos 65 dólares. O IFR um pouco esticado, mas não chega a estar sobrecomprado, aponta um pouquinho para baixo, favorecendo o pullback na média de 21, né? Provavelmente volta na casa dos 50 dólares ainda, antes de tomar impulso para um novo movimento de alta. Agora vamos passar para a seção asiática, vamos ver o Nikkei, que está aí na mudança de tendência de longo prazo, né? O Nikkei que recentemente rompeu a média de 200, deixou um candle de realização na sexta-feira e nessa segunda-feira, nessa última sessão, fechou tentando uma recuperação. Então o Nikkei precisa romper agora o 18, né? 17 mil arredondando, para tentar buscar essa expansão em direção a 17.500 ou 18 mil pontos. Para baixo, o pullback esperado seria alguma coisa na casa do 16.700, seria o pullback aqui na média, para tomar impulso para novas altas, provavelmente. Indo agora para as bolsas da Europa, vamos dar uma olhada no DAX da Alemanha. Um pequeno recuo semana passada, já 2 dias de força, né? Segunda e terça apontando para cima, tem um pivô de alta pequenininho aqui, se superar o 10.706, depois uma resistência na casa de 10.800 pontos. O rompimento dessa resistência em 10.800 deve levar esse topo mais atrás aqui, olha, em 11.390, 11.400 pontos, tendência clara de alta, o sinal de realização ficaria mais nítido na perda do 10.450. Então, mantendo o viés positivo aí para as bolsas da Europa. Vamos ver também como é que ficou Londres. O índice FTSE, topos e fundos ascendentes, já está brigando aí para romper o topo da semana passada. É o 7.122, né? Vem a 7.118. Para cima desse ponto, olha só que interessante, lá atrás, em 2015, abril de 2015, ele testou esse topo novamente. Se superar esse ponto, máxima projetada ficaria por Fibonacci. Se a gente considerar só essa última sequência aqui, a gente estaria falando de uma belíssima expansão. Vou deixar bem ajustadinho aqui. E para o topo, vamos lá. Alguma coisa em torno aqui dos 7.300 pontos, um pouquinho até acima, poderia chegar o FTSE do Reino Unido. Vamos passar agora para as bolsas dos Estados Unidos, começando aqui com o Dow Jones.
Dow Jones que está numa congestão, né, uma triangulação, se a gente traçar aqui a resistência pelos topos e o suporte pelos fundos, a gente tem um triângulo. Como a tendência anterior é de alta, a maior probabilidade desse triângulo é romper para o alto também. Ele já está tentando aqui um movimento ascendente. O sinal mais forte para o Dow Jones ficaria no rompimento do 18.450. Atenção para esse número no Dow Jones, 18.450. É o primeiro pivô de alta que deve levar ao teste até rompimento da máxima histórica do Dow Jones em 18.660 aqui arredondando. E para cima disso projetaria 19 a 20 mil pontos por Fibonacci. Então, uma probabilidade de alta, o sinal de alta seria desfeito na perda dessa linha de tendência de alta, essa LTA. O suporte imediato está na casa do 18.100 pontos. Abaixo de 18.100 o Dow começa a ficar com características de realização. A gente fecha o cenário internacional com análise do S&P. O S&P também vem com uma triangulação, né? Uma figura muito parecida. Só para a gente ter aqui os parâmetros dos pontos, vamos traçar também linhas de suporte e resistência para a gente definir aqui os parâmetros. S&P, o suporte ficou em 2.137, abaixo disso teria sinal de realização. E para cima, o bom ponto aqui seria já esse primeiro aqui, 2.177, arredondando aqui 2.180. Acima de 2.180 deve testar e romper a máxima histórica em 2.192 pontos, projetando até 2.230, 2.250 pontos para o S&P. O IFR está longe de estar sobrecomprado, apontando para cima. A maior probabilidade, sem dúvida, é de alta. Mas claro que tem que ficar atento. A probabilidade nunca vai ser evento certo. Então, belíssimo suporte aqui, fundo triplo dessa LTA. Só vai ter perigo de realização abaixo de 2.142. Passando agora para o lado brasileiro também, que está indo muito bem. Ontem o governo tem uma vitória importante com a votação das PECs. Então mantém o cenário otimista também, já rompeu a máxima do ano, está partindo provavelmente para as projeções de Fibonacci. 64 até 68 mil poderia buscar o Ibov. Deixou como suporte imediato a mínima de ontem, 61.130, e depois o pullback no 60.310. Vamos arredondar. Se o Ibov perdeu 60 mil, aí sim ficaria com uma característica de realização de pullback na média de 21 até 58.700. Poderia ser uma voltinha aí, uma correção sem alterar a tendência de alta do Ibov. O IFR já entra em zona de sobrecompra, entra num alerta de realização, mas só vai sugerir realização se apontar para baixo, fechar o dia apontando para baixo. Enquanto estiver sobrecomprado e apontando para cima, a tendência é de alta, é força compradora. A nossa indicadora aqui segue no verdinho, sugerindo segurar as posições compradas em ações, principalmente ligadas ao Ibov. Principalmente Petro e Vale, né? A Petro também está igualzinha, sobrecomprada, com o indicador lá em cima no verde, caminhando firme e forte para as projeções de Fibonacci. Já passou da primeira, que era o 15,30, a gente já redesenhou o Fibo aqui, está projetando 16,47 até 18,5, deixando como suporte sempre a mínima anterior como ponto de realização, de 15,50. Se perdido, vai favorecer um pullback lá no 14,29, que era o antigo topo, e agora vira suporte, ok? Se voltar até 14, é só realização sem sinal de reversão, porque ainda vai estar acima da média de 21. Está muito bonita a Petrobras, apesar de esticada já. A gente já vem cantando essa análise aí já há bastante tempo. E a Vale, que vinha meio adormecida, rompeu finalmente a casa dos 16, já rompeu 16,34 logo de lambuja, já está indo para os 17, rompendo aqui até esse topinho lá de trás, fazendo um mega pivôzinho. A formação desse Fibonacci projeta de 18 até 19,65 para a Vale. O sinal de realização ficaria na perda do 16, mirando um pullback na média de 21 até 15,30. Isso sem reverter a tendência de alta. Teve bom volume, IFR apontando para cima, só vai sugerir venda se apontar para baixo. Falando agora de day trade, vamos passar para o índice futuro e para o dólar. Índice futuro, vamos passar para o gráfico de 15 minutos. Como a tendência é de alta, é mais fácil trabalhar na ponta comprada no giro. Temos um pivôzinho aqui de alta também. A projeção desse movimento aqui do índice, com esse rompimento do final do pregão, vai até 62.250, fechou a 61.890, ainda teria mais um bom espacinho para subir.
E caso perca o 61.790, deve realizar até ou a média de 21 e 61.600 ou esses fundos aqui na casa de 61.400, 410. O índice normalmente oscila de 500 a 1.000 pontos em dia mais agitado. Então, o alvo aí seria para tentar buscar esses 500 pontos no giro, um stop nos 200 pontos no máximo, aí seria o recomendado. Para o dólar futuro, o dólar agora está no dólar X, também usando o gráfico de 15 minutos, tendência clara de baixa, tem a média de 21 aqui como resistência, só vai dar uma comprinha se passar do 31 e para baixo faz um pivô perdendo 17,5, ou seja, no 17 já tem um ponto de entrada na venda, e se perder o 3,211, aí sim abre espaço para uma realização bem mais forte. Por Fibonacci, a projeção vai até 3,200 ou 3,182. Então é mais fácil trabalhar na ponta de venda do dólar, que oscila em média aí de 30 a 50 pontos por dia. São sugestão de stop fica aí no máximo 12 pontos, 13 pontos, tentando buscar esses 30, 40 pontos aí num giro. Ok? Então vamos ficando por aqui. Qualquer dúvida ou quiser ver a análise ao vivo, basta entrar lá no fórum e fazer a nossa consulta com a nossa equipe. Bom dia a todos, bons negócios e até já.